Livro de Josué, capítulo 6, versículo 22 ao 27, diz assim a palavra de Deus. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, com a perda de seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo livre acesso a ela. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações, para que possamos de fato entender a Tua palavra, discernir aquilo que ela revela aos nossos corações, e saímos daqui, Senhor, cheios da Tua palavra, do entendimento da Tua palavra, tocado pelo Teu Espírito, movidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor possa verdadeiramente nos instruir, nos iluminar nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se há alguma coisa que nós não podemos contestar é a palavra de Deus na sua inerrância, na sua infalibilidade e na sua grandiosidade. Aqui está um personagem intrigante, um personagem que faz parte intensa do livro da lei, da Bíblia. Aqui está uma mulher que aparentemente não deveria ser parte pelo que ela vivia. E é interessante porque a Bíblia, esse texto poderíamos dizer que a salvação chegou não a Raabe, a salvação chegou a uma prostituta. A Bíblia, ela não mede palavras, ela não vem diante desse quadro do politicamente correto, ela fala o que é. Quando Josué diz para os espias: vai à casa da prostituta. Hoje em dia se falasse: poxa, ofende falar dessa forma. Será que, por que eles foram parar na casa de uma prostituta? Porque eles não tinham problema? Será que isso ratifica isso que uma parte do liberalismo religioso quer fazer acreditar, que Jesus ama a todos igualmente, não importa quem você seja ou quem não, Jesus ama, mas Ele não te deixa da forma que está. Jesus realmente está pronto a receber qualquer pessoa, mas não aceitar o estilo de vida das pessoas, de forma alguma. A Bíblia, ela é tão extraordinária que ela não diminui, ela não mascara os defeitos e as fraquezas e as fragilidades dos seus personagens, mais importantes que eles sejam, por mais proeminentes que eles sejam. A Bíblia nunca deixou de falar que Abraão, chamado pai da fé, amigo de Deus, mentiu, teve esse desvio de caráter. A Bíblia nunca deixou de falar que Davi, o grande rei Davi, da genealogia de Cristo, também adulterou, assassinou, fez coisas incompatíveis
ela não mascarou os defeitos de ninguém. Jacó enganava, né? A Bíblia não mascarou o fato de Pedro usar de simulação no momento em que ele estava ali com os gentios e chegaram os judeus e ele se afastou e Paulo teve uma tete a tete com ele face a face. A Bíblia não esconde as fragilidades de ninguém, não esconde, mas ela fala claramente. Agora a Bíblia não assina embaixo, não atesta, não homologa o defeito de ninguém. Isso não quer dizer que a Bíblia, vai lá e assina, não, pode ser, você pode fazer o que quiser, que não tem problema. Jamais. A Bíblia, quando fala de vinho, ela fala do vinho também alcoolizado, mas ela jamais assina embaixo, atesta você se embriagar, usar de vinho para se embriagar, como muitos querem fazer acreditar. Ela jamais vai homologar o pecado ou aquilo que é incompatível com ela. Então, nós podemos fazer conjecturas por que aqueles espias foram ali quando a primeira batalha para a destruição de Jericó e foi logo ficar na casa de uma prostituta no lugar daqueles. Nós podemos fazer conjecturas, mas nada que define, porque de fato Deus tinha um propósito com aquela mulher. Por quê? Porque ela era prostituta e ele aceitava qualquer um e podia fazer o que quer. Não, nós vamos aprender com essa mulher muitas coisas. Agora o que a gente precisa destacar é essa invasão errônea, deturpadora, que Deus aceita todo mundo, que todo mundo pode ter Jesus fazendo o que quiser fazer. Não é assim. Sim, a salvação chegou a Raabe e ela, não só ela foi salva, mas como levou seus pais, seus parentes todos foram salvos através da vida. E a Bíblia relata ela, mas não nega, a prostituta Raabe. Jacó era um enganador, mas nem por isso deixou de ser depois o Israel de Deus, como essa mulher também, né? Para que a gente possa entender isso, né? Para que não fique menos lá a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, no capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Não há incoerência na Bíblia, não há aceitação de um em detrimento de outro. A questão é: a prostituta alcançou a salvação como o ladrão na cruz alcançou, mas isso não ratifica de que pessoas podem continuar vivendo o adultério, a prostituição, pessoas podem ser efeminadas e viver isso e vão herdar o reino de Deus. Não. Fique bem claro isso. Diante de uma sociedade que aceita tudo e que constrói um Deus à sua vontade, que parece que aceita qualquer coisa, não é assim. Esse texto mostra especificamente isso. Deus pode converter um ladrão, um assassino, uma prostituta ou quem quer que seja, mas Ele traz para uma conversão verdadeira. Nós sabemos que a prostituição no mundo hoje, ela é cada dia maior. Muitos são vítimas, infelizmente, de sequestro, de contrabando, né? de pessoas, são vítimas de uma vida, e infelizmente um número exacerbado de meninas, mulheres que são levadas como escravas sexuais, suburbadas, têm que viver isso, né?
outras optam por isso. Não quero diminuir a realidade e nem aqui dizer sobre essas coisas, mas, porém, não vou ratificar como se isso fosse possível, legal, diante de Deus, por causa de circunstância. Não é. Não é? Nunca foi. Então está aqui. Adúlteros, impuros, efeminados, é isso que Paulo está falando. Né? Mentirosos, ladrões, não herdarão o reino dos céus. Então não pense qualquer pessoa que isso aqui pode justificar que se ouve lá para ela, vai para qualquer uma. Não, vamos entender isso. Vamos entender aqui, é importante que entenda, porque a vida dessa mulher pode nos ensinar bastante. Ensinar, eu digo, a igreja, porque dentro da igreja tem muita gente que acha que é e nunca foi. Tem muita gente vivendo os seus pecados, vivendo as suas concupiscências e achando que o fato de frequentar a igreja é suficiente. Privilégio religioso não salva ninguém. Privilégio religioso não salva ninguém. O que salva as pessoas é uma conversão verdadeira. E é isso que nós precisamos entender. Quando Jesus está ali falando do centurião romano, olha, Roma oprimia o povo de Israel, ele falando para os seus próprios discípulos judeus, jamais vi tamanha fé em todo Israel, e olha, virão do ocidente, do oriente, e eles darão o reino dos céus, e aqueles que estão aqui serão excluídos. É interessante pensar nisso, é interessante entender isso. Vamos entender por que a Bíblia se refere a Raabe como prostituta, por que ela não se refere e esconde, ela se refere a ela para que a gente possa entender o que é uma transformação, uma conversão verdadeira, o que é uma mudança, um exemplo para nós.